Maíra, eu quero começar com essa história que você destacou nos bastidores aqui para mim, do Tarcísio tá indo para Israel nesse momento, inclusive que Israel acabou de atacar de novo o hospital, o maior hospital de Gaza, junto com outros governadores, enfim, para quê, afinal de contas, que eles estão indo lá? Explica para a gente, Maíra. Tarcísio e Caiado foram para Israel a convite de Netanyahu, num convite que estendia-se a outros governadores, como Zema e o Cláudio Castro, que alegaram compromissos pessoais para não estarem presentes, né? Tarcísio e Caiado foram nesse movimento de se aproximarem da extrema-direita. Eu sugeri essa pauta, que inclusive ela foi alvo de uma matéria do Nexo ontem, né? Acho que hoje ou ontem que saiu, porque fica muito nítido como Israel tem, de acordo com essa escalada do conflito, né, sido mobilizada como mais uma fronteira da polarização. O que eu estou querendo dizer? Israel sempre foi um símbolo para leituras religiosas mais ortodoxas dentro do cristianismo. Falando em termos de evangélicos, Israel era uma alusão ao Primeiro Testamento, a uma ortodoxia religiosa que se gostava de ver reivindicar, até mesmo de um Deus talvez um Deus mais beligerante do que aquele Deus do Segundo Testamento. Mas com a inflexão que foi dada nessa última escalada do conflito com a Palestina, principalmente a partir da fala do Lula em defesa dos palestinos, né, contra o genocídio por parte de Israel, isso foi muito útil para lideranças de extrema-direita se engajarem, gerar engajamento a partir do tema. Então, Israel tem sido mobilizado como algo capaz de aumentar o engajamento no campo da extrema-direita. E isso, por causa do Netanyahu, que estava sofrendo graves problemas de legitimidade dentro mesmo de Israel, tem sido... Ele está, né? Está. Tem sido uma rota de fuga, né? Uma janela de oportunidade que ele está usando para criar fato político a seu favor. E no caso do Tarcísio e do Caiado, a minha leitura sobre isso, por isso que eu sugeri essa pauta, é que isso deixa bem nítido como que a direita tradicional, que eu acho difícil chamá-los de centro-direita, mas tudo bem, a centro-direita e a direita tradicional, elas estão sendo percebidas por parte desses atores que precisam, né, de coesão e mobilização como um lugar que não gera engajamento mais. Ficar na direita tradicional, ficar ali nessas franjas ideológicas, tem sido um não lugar. Você não consegue ter engajamento nas redes a partir desse não lugar. Deixa eu entender uma coisa, que você está falando uma coisa muito séria, muito importante aqui do ponto de vista das estratégias de comunicação política, é que se esgotou um pouco o repertório da extrema-direita e que o tema Israel... que a direita tradicional. A direita tradicional. É a direita tradicional que não está sendo capaz, e nem está havendo, fora da polarização, não está havendo dificuldade, tanto no campo progressista como no campo da direita, de gerar engajamento fora da polarização, em temas não radicalizados, em temas que não polarizam, temáticas caras à direita tradicional, ou mesmo caras ao campo progressista de matiz mais centro, né? Elas não estão gerando engajamento nas redes. E para um político permanecer nesse lugar que não gera engajamento tem sido muito difícil. Falar da esquerda, então, nem pensar, né? Quer dizer, aí não gera nada. Isso explica um pouco por que o Lula tem feito essas declarações, talvez. Eu fiquei encasquetada com isso. Por que ele tem falado coisas como ontem? Porque pelo menos as declarações geram engajamento. É isso. Conseguem comunicar alguma coisa, porque o lugar do centro não está comunicando mais nada, ninguém se engaja, ninguém vai atrás dessas informações, elas não conectam com ninguém. É uma tristeza isso, né? Que você precisa de tons muito radicalizados
e até mesmo histriônicos, como é o caso da declaração do Lula sobre o Bolsonaro, de que ele não deu o golpe porque é covarde, uma declaração infeliz, mas o que explica para mim essa declaração? E é a mesma coisa que explica Tarcísio, que é uma criatura que indo para Israel a convite de Netanyahu. Para mim, o que explica esses fenômenos da conjuntura, né, em que a gente está vendo uma certa desconexão com a realidade, os temas que estão conectados com a realidade, que é emprego, crescimento econômico, política por dengue, não estão gerando engajamento. Não tem ninguém falando da epidemia de dengue. Desculpa, não é engajamento só nas redes digitais, é engajamento na vida real, né? Você tá falando. Ninguém fala nisso, as pessoas não vão atrás dessas informações, elas não abrem essas matérias no jornal para ler. Então a gente está passando por um desafio civilizacional. Não tenho respostas para isso. O que eu tenho é uma certa explicação por que esses políticos que não têm muita afinidade com um campo ideologicamente forte, como é o caso de Tarcísio, e mesmo de Caiado, que são figuras de direita, mas que não tinham uma marcação ideológica tão pungente, estão buscando isso agora. Eles voaram em cima de Israel como as moscas voam para sei lá o quê, né? Onde que as moscas voam? Olha, impressionante, muito, muito importante sempre essa precisão técnica da Maíra para a gente entender o que está rolando, por que eles estão indo por esses caminhos. Essa coisa de Israel, dessa confusão conceitual, né? Quer dizer, os evangélicos no Brasil, eles atentam para esse Israel do Primeiro Testamento, para essa imagem, tudo mais, que não tem nada a ver com o país Israel, mas a confusão está feita e aí vai embora, né? São símbolos, né? Você, como alguém da linguística, sabe melhor do que eu que o signo e o significado, eles não têm uma relação necessária, né? As coisas simbolizam. É arbitrário, é Israel. Não tem um conteúdo esse Israel, é o símbolo Israel. Israel é um nome que aparece muito na Bíblia. É o significante Israel. Não é nem símbolo, é o significante. Ele desliza para tudo que é lado, para onde você puxar. Né? É incrível isso aí. Isso é muito interessante, porque se durante um tempo, né, esse significante ele estava flutuando para temáticas como o Holocausto, a questão dos judeus propriamente dito, no momento atual, isso se deslocou de tal forma que o que está simbolizando a partir desse significante é extrema-direita global, é um símbolo do conservadorismo, da ortodoxia religiosa, e como que a religião tem sido cada vez mais apropriada de maneira muito mais exitosa pelo campo da extrema-direita, que conseguiu se apropriar dessa linguagem, deixando o campo progressista numa relação muito ruim. Um desafio. Pode completar. Não, um desafio muito... colocou o campo progressista num lugar péssimo, que é o lugar do laicismo. E o laicismo, ele é uma ficção, ele nunca existiu. Ele existiu talvez na França revolucionária, talvez se você for viajar para o Louvre, você acredite no laicismo, mas na vida concreta das pessoas não tem laicismo. E o campo progressista está nesse lugar. Você vê outra coisa que saiu ontem da reunião com os ministros, né? Uma hora eles falam assim, não, a gente não tem que falar de religião, a gente tem que falar de economia, de emprego. O problema é que falar de economia e de emprego vai... em desconexão com o espírito do tempo. Porque essa pessoa que é religiosa, ela quer o divino, ela quer a salvação eterna. A Ira está trazendo aqui uma epifania, eu estou ficando arrepiado aqui, porque a gente está descobrindo umas coisas, a gente descobre umas coisas no momento que a gente vai conversando, né, que são fantásticas. A esquerda está produzindo desengajamento diariamente, é uma coisa impressionante, né? Não sei nem se precisa, porque ela acabou ficando nesse lugar, né? E aí vem o que eu quero te perguntar. Quer dizer, eu também achei super chato, super estranho o Lula ficar falando do Bolsonaro na reunião com os ministros, mas ele está certo. Não é? Não é que ele está certo ou está errado. É assim, a gente está diante de um desafio civilizacional.
que é o deslocamento da opinião pública dos canais mais tradicionais, mídia, espaços físicos e mídia escrita, para as redes sociais com a sua temporalidade. Textos curtos, vídeos, e como que podemos nos adaptar a esse deslocamento para as redes. Já se deslocou e o campo progressista está fora. Eu estou muito impactada com essas discussões, porque eu estou aqui em Brasília na reunião da Comissão Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, CNODS, né, para aquelas metas do desenvolvimento. E isso faz parte da estratégia de participação do governo federal. Cada ministério agora tem um secretário de participação, está se reativando os conselhos, os espaços de participação. Mas isso está sendo feito como se a gente estivesse ainda em 2007, em 2010. Explica assim, por quê? A lei... Por quê? Porque não tem estratégia para mobilização nas redes. E é isso que importa hoje. Não importa mais ter uma audiência pública com 1.000 pessoas no espaço. Não importa mais ter um conselho que envolva 1.000 representantes da sociedade civil. Porque não é nesse espaço que a luta está sendo travada. Isso só gera engajamento para dentro do campo progressista. Ou seja, isso só gera... mudou o tablado o lugar. Mudou o lugar. O sistema de participação, se ele não gerar engajamento nas redes, ou seja, se as pessoas da sociedade civil, as ONGs, né, elas estão aqui, elas fazem participação nos territórios, tudo isso só com quem está no campo progressista. Quem não está no campo progressista só se informa através de redes sociais. E se a gente não criar uma estratégia que transforme essa participação que está ocorrendo em espaços físicos e engajamento nas redes, a gente não consegue sair da bolha. Fantástico. E o mais irônico de tudo isso é que um dos políticos mais, né, absolutamente sobrevivente, claro que ele está no clímax, no topo da sua intelectualidade, né, que é o presidente Lula, que está com 78 anos, é o único que está conseguindo sair um pouco dessa mesmice da comunicação. Olha, o mais irônico nessa reunião dos ministros foi a chamada que o Alckmin, que sempre foi, como é que ele é chamado? Picolé de chuchu, o anticarisma. O Alckmin deu uma chamada no Rui Costa, dizendo que ele estava muito... Como é que ele falou? Ele estava falando de uma maneira muito... sem animação. Falou assim, Rui Costa, você precisa ficar mais animado quando passar os dados, os indicadores. Você está falando de uma maneira muito modorrenta. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, o Alckmin. É isso, a gente está tendo revelações daqueles que, mesmo não estando... O Lula não usa nem celular. O Alckmin foi picolé de chuchu a vida inteira. Mas talvez por eles estarem... eles estão percebendo que as coisas mudaram. A gente não está mais em 2007. Uma reflexão que eu queria dividir aqui com você, com o nosso público, que é o seguinte. Eu estava falei isso acho que com o primeiro convidado de hoje, o João Amorim, né? Nos primeiros governos Lula, havia uma expectativa de futuro, havia uma coisa bacana, a esquerda estava animada, os ministros se lançavam, arriscavam mais. Agora parece que existe um medo, né? Você vê o ministério, são pessoas competentes que estão ali, mas eles, inclusive na reunião com o Lula, eles ficam ali cabisbaixos e tal, é uma coisa, tem uma linguagem corporal assim, um pouco estranha para mim. Você consegue perceber alguma coisa nesse sentido? Não, eu super entendo, todo mundo está com medo, eu estou com medo. Gente, em dezembro, a gente estava aqui batendo papo e o golpe militar estava sendo orquestrado. Todo mundo tem que estar com medo, e tem mesmo, porque a gente está num contexto em que, em ocorrendo um golpe, a gente não vai encontrar muita parceria na sociedade civil para as pesquisas de opinião para reverter. Exatamente. Esse governo sabe que ele está equilibrando uns pratinhos e operando algo muito difícil de se conseguir, né? Que é estancar as pressões por parte da esquerda e daqueles que, entendo a sua vida melhorada,
só gera mais expectativa, né? Mobilidade social, inclusão, não é algo que você atende às expectativas, não. Você só gera mais expectativa. Porque quanto melhor a sua vida, mais você demanda coisas. E, por outro lado, uma imensa gama de pessoas que estão fora dessa bolha, que sequer são comunicadas dessa melhoria. Né? Aí você vai falar assim, não, mas as pessoas vão ao mercado. Elas vão, mas elas estão muito mais engajadas em estratégias comunicacionais que estão falando de magia, de divindade, de vida extramundo, né? De salvação eterna. Agora, Tem que Marília, haver... Deixa eu te perguntar, antes de trazer mais uma questão para você, justamente sobre o que você está dizendo, só trazer comentários do público aqui que está super engajado no nosso papo, o que é um orgulho para todos nós. Inclusive, eu quero pedir para vocês darem o like aqui na nossa transmissão, se inscreverem no canal, assim a nossa cantilena habitual, para que a gente possa seguir crescendo em nossa operação. De trazer uma informação transparente, responsável para vocês, né? Com interpretação de texto. Fernanda Carneiro está dizendo aqui, não há militares no genérico, baixa patente apoia. Ela diz de novo, o 02 em contato com Bannon e extremo português. O Eduardo Bolsonaro acabou de jantar com o Donald Trump, e o Donald Trump conversou pelo celular com o Bolsonaro, quer dizer, assusta, né? Vamos combinar. Dom Sebastião, Lula fez o que o Bozo cansou de fazer, cortina de fumaça. Qual que é o caminho que você vislumbra? Você acha que a reunião ontem foi uma freada de arrumação consistente? Você acha que o Lula está muito isolado? Nós vimos recentemente o orçamento da SECOM, né? E a quantidade de dinheiro que foi para a Globo, para tudo mais. Eu já nem sei mais se isso é um problema ou se isso ajuda, digamos, a manter uma certa normalidade, né? Por mais terrível que seja essa palavra, nas ações e operações do governo. Que caminho seguir diante dessa fatalidade? A estratégia de financiar os veículos de mídia tradicional é a estratégia de tentar manter o mínimo, algum pilar de civilidade para um campo de opinião pública que, embora não seja progressista necessariamente, faz parte do espectro amplo de uma frente amplíssima que exclui a extrema-direita. Então, você precisa manter esse ambiente funcionando. E para esse ambiente funcionar, a mídia tradicional é um lugar muito importante. A minha preocupação é que a gente precisa sair da primeira década do século XX e entrar na segunda, né? A gente precisa buscar estratégias de comunicação nichada, de comunicação nas redes sociais, que é onde estão essas pessoas que não se informam mais pelos veículos tradicionais. Sobre a reunião dos ministros, eu acho que fica muito ainda... eu não sei se você viu a repercussão sobre o Lira, falando, cadê aquele Lula antigo que chamava a gente para tomar uma cachaçinha? Eu não acho tanto que o Lula mudou e que o governo fica muito dependente do Lula na articulação. Nós somos um regime presidencialista. De fato, a figura do presidente tem uma centralidade, mas eu acredito que os nossos ministros têm capacidade de interlocução, sim, com o Congresso. O problema é que o Congresso ele é muito pouco programático. E a articulação que está sendo demandada é uma articulação puramente fisiológica. Então, em que medida essa articulação puramente fisiológica é um desejo da sociedade, né? Então, a gente, antes de demandar mais articulação por parte do governo com o Congresso, a gente tem que ver o que esse Congresso quer. Se ele quer uma articulação para participar da formulação do programa de governo, da forma como as políticas públicas estão sendo desenhadas, o que é muito legítimo no ambiente democrático, ou se essa interlocução é só para pedir recurso, emenda, cargo, é só em bases fisiológicas. Eu tenho, desses últimos dias, estou comparando mais para tentar ter algum parâmetro, né, dos primeiros governos Lula, de que eu tenho lembrança,
e desse agora. E me parece que brotou mais uma diferença importante aqui. Nos primeiros governos Lula, pelo menos na minha observação, o Congresso tentava agradar o Lula, né, no sentido de fazer projetos para a população mais pobre. Acabou se criando ali uma espécie de ciclo virtuoso para os programas sociais que iam aparecendo e tudo mais. Agora, parece que é o governo que tem que agradar o Congresso e as suas demandas fisiológicas, e aí vai ficar realmente impraticável, né, governar um país dessa maneira. O que você acha disso? Não, eu acho que não há alternativa. Não há alternativa. Nesse momento, a gente não tem alternativa que não Ainda mais seja a popularidade composição, baixa, né? popularidade baixa, uma sociedade cada vez mais simpática a conteúdos autoritários, antidemocráticos. A ideia de inclusão não é popular mais em parcelas muito consideradas da sociedade. A gente tem as Forças Armadas adotando, botando para frente, né, botando aquilo que ficava antes muito subreptício, mas agora está sendo cada vez mais assumido, que é uma incompatibilidade com o regime democrático, uma insatisfação com o regime democrático. Então, a gente tem vários indícios vindo à tona de que o papel de que o governo está tentando operacionalizar um milagre, que é manter a democracia para que ela consiga sobreviver e, de alguma maneira, ir aprendendo a lidar com essas ameaças enquanto mantém a democracia. É assim, a gente está tendo que aprender a jogar com o jogo sendo jogado. Aquela história, trocar o pneu do caminhão sem parar o caminhão, aquela coisa toda. Olha, o pessoal está comentando aqui, deixa eu trazer mais um pouco, Reginaldo Nicolosi, Maíra deu um show hoje, pode encerrar, quando deu um show mesmo, ainda tem aqui mais 4 minutinhos para a gente levar esse papo, a Maíra vai concluir aqui para a gente, vai amarrar tudo. Graças, Levi. Para piorar, Maíra, os canais que abordam espiritualidade, transcendência, ufologia, etc., são na maioria direitistas, é claro. A esquerda não se identifica com isso. É uma A esquerda se recusa a falar em Deus. Se recusa. Você acha que deveria começar? Precisa começar para ontem. Falar sobre Deus, falar sobre amor, falar sobre sentimento. Não adianta a gente querer impor a linguagem. A gente tem que falar na linguagem que as pessoas estão mobilizando. Verdade, verdade. É muito pequeno burguês, sei lá, se você ficar... Eu me recuso, eu me recuso a falar em qualquer coisa que não sejam indicadores sociodemográficos. Só que indicadores sociodemográficos limita que eu só converso com pessoas que estão no mesmo espectro que eu. Porque o outro lado está falando em Deus, em magia, em transcendência. A gente tem que encontrar uma forma de construir um discurso nessa linguagem. É igual a gente sempre conversa aqui sobre segurança pública. Segurança pública é um gargalo discursivo, por quê? Porque o campo progressista continua insistindo em falar em direitos humanos, para uma população que tem seus direitos negados, que não tem nenhum tipo de prática e vivência com direitos. Então, sou o quê? Hipócrita. Sou hipócrita. Não adianta a gente tentar impor a linguagem e falar para um ser genérico, para um cidadão médio. Quando eu comecei a estudar ciência política, tudo era o cidadão médio, mensurar onde é que estava o cidadão médio. Agora é produzir comunicação para cada nicho, para cada setor. Olha só, deixa eu trazer mais. A Cássia Regina está dizendo aqui: chama o Juca Ferreira, Conde, please, para um bate-papo sobre comunicação, cultura e engajamento. O Juca Ferreira é maravilhoso, super antenado em tudo. Eu chamei já, ele está no BNDES agora, ele está o tempo meio restrito. Vou insistir com o Juca, tá, gente? Dom Sebastião, o problema é a violência, ninguém aguenta mais. Maíra, para terminar esse indiciamento do Bolsonaro, as revelações inacreditáveis do Mauro Cid, né, que o Braga Neto agora no foco da Polícia Federal, várias coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, enquanto essa coisa da comunicação vai ainda se arrastando pela história, esse grupo da extrema-direita vai sendo desbaratado pela Polícia Federal, o que é uma boa coisa, né? Como é que você está vendo esse momento do Bolsonaro? Eu não sei se está sendo propriamente desbaratado, né? Porque
eu não vejo uma diminuição efetiva da capacidade de articulação das Forças Armadas. Não está havendo por parte do Poder Civil uma estratégia para pensar as Forças Armadas como tal. A narrativa que os militares criaram para essa questão, que é aquela, são pessoas individuais, vão ser punidas isoladamente, as Forças Armadas não são um problema. O problema foi fulano de tal, o cara da Marinha, o cara da Aeronáutica. Eu acho que essa estratégia ela é péssima, porque ela não trata do problema, que é criar limites para que os militares e a sociedade saibam onde começa e onde termina a democracia. O que pode e o que não pode numa democracia. E eu acho gravíssimo o governo, a orientação do Lula, para que a gente não fale sobre o 1º de abril, a gente não fale sobre o golpe militar.